neste vídeo onde nós vamos conversar sobre aquelas informações, informes, notícias, noticiosos, comentários, boatos, rumores que ficam em torno da nossa bolsa de valores. Quando chegamos a interpretações ajustadas sobre essas informações, isso nos ajuda muito nas nossas tomadas de decisão. Hoje é dia 27 de janeiro de 2025, segunda-feira, e agora são aproximadamente 15 para as 11 da manhã. Eu vou conversar um pouco sobre o IRB, que está tomando as notícias de forma positiva, o BMG, que vendeu a sua parte de seguros, e também eu vou conversar sobre algo que está se formando ainda em termos de construção de um cenário que está nos levando a enxergar talvez o cenário para 2025, que são aquelas informações que são extremamente relevantes, porque são essas aí que nos ajudam nas nossas tomadas de decisão. Eu vou começar aqui pelo relatório Focus. Eu não trouxe ele a semana passada, mas dessa vez eu trouxe porque eu vi alguma coisa interessante aqui. Por exemplo, veja que a a visão que quem participa da construção do relatório Focus tem para a nossa inflação, quando finalizado o ano de 2025, eles já subiram aqui para 5,5%. Também, com relação à taxa Selic, eles mantêm a taxa lá elevada nos 15%, a mesma da semana passada. Então, são visões aí bastante pessimistas em relação ao mercado. Enquanto que o PIB, eles dão aqui pelo menos o crédito da estabilidade, um pouquinho mais de crescimento de 2%. Então, o mercado olhando para essas informações está sinalizando que ele não está otimista neste ano de 2025. Eu vou começar aqui por esta notícia que saiu na Exame. Essa notícia é assinada por Letícia Furlan, no dia 22 de janeiro de 2025. Evidentemente, como estou juntando informações que já são da semana passada, isso aqui era para ter saído no sábado, não deu, então você está vendo aí que as datas elas ficam um pouquinho mais aquém, aqui no caso 5 dias atrás. Veja que o Citibank ele eleva o preço-alvo do IRB e ações da resseguradora, isso aí foi na semana passada, sobe quase 5%. Não é a primeira notícia que nós temos nesse sentido, então já tem mais do que uma, e claro, é que quando as notícias elas tomam esse patamar, é quando nós ficamos um pouquinho mais afastados. Está acontecendo o mesmo com, por exemplo, o BB Seguridade, pelo menos é até que anuncie e pague proventos nesse primeiro semestre, nós vamos ficar um pouquinho mais distante, porque quando o mercado está nessa ebulição, para algumas ações é o momento que nós estamos de fora. Começa essa reportagem assim, as ações do IRB estão liderando as altas do Ibovespa. Isso aqui foi da quarta-feira passada, certo? Subindo quase 5%. Em relatório, o Citi elevou o preço-alvo de R$ 48 para R$ 59. É uma bela de uma subida. E reiterou a recomendação de compra das ações. Ou seja, ela está tendo uma visão, ou o Citi está tendo uma visão positiva sobre o IRB. Isso aí, claro, que gera uma atmosfera otimista no entorno da ação. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, a ação está um pouquinho mais de R$ 50. Agora são 10 horas e 51 minutos. Então, olha aqui, o terceiro trimestre, no relatório, eles salientam que ele foi impactado positivamente por um ganho extraordinário relacionado à venda de terrenos, venda de ativos, contribuindo em 37 milhões para o resultado. Mas ainda assim, eles têm uma perspectiva positiva de um resultado no fechamento do quarto trimestre, onde eles projetam que a companhia reportará lucro líquido aqui de 97 milhões. Ainda que isso aí seja inferior ao que eles tinham projetado anteriormente. À medida em que a história de recuperação vai chegando ao final, então aqui eles ficam confiantes na capacidade do IRB permanecer lucrativo e melhorar o retorno sobre o patrimônio. E ainda coloca uma expectativa aqui que o IRB possa vir a retomar como pagador de dividendos até 2026. Pode ser inclusive que aconteça no ano de 2025. Mas agora ela está no seu hype, então é melhor, pelo menos para o método que nós utilizamos aqui no canal, ficar de fora. E seguindo nessa linha do seguro, você já saiu aqui na BB Money, uma reportagem assinada por Camila Pessoa do dia 9 de janeiro, bem antiga até, se considerarmos a velocidade que as informações circulam dentro do mercado. Mas, por 92,38 milhões, o BMG concluiu a venda da sua parte de seguros. O valor ainda está sujeito a ajustes de preço, de modo que o preço de aquisição final deve ser equivalente a 1,47 vezes o patrimônio líquido da BMG Seguros. Aqui embaixo, a operação faz parte da estratégia do banco de concentrar esforços na execução das suas principais linhas de negócio, com o objetivo de crescer e gerar resultados sustentáveis aos seus acionistas e demais stakeholders. Na verdade, aqui, eu acho que para o acionista do BMG, provavelmente isso vai impactar nos seus dividendos. Né? Então, é um aspecto positivo. O outro, que me chama a atenção é porque justamente dentro do cenário atual político e econômico que nós estamos vivendo, a parte de seguros é uma parte interessante. Então, claro, se a gente olha por esse lado, se fosse para vender, esse seria o momento de venda. Por outro lado, a gente tem a expectativa que justamente bancos, seguros e elétricas, principalmente na parte de transmissão, são as que vão ter melhor retorno em termos de dividendos para este tipo de gestão de governo que nós estamos atualmente. E por falar em governo, a gente começa a desenhar, então, um cenário
Ainda não chega a ser uma análise de cenário, mas começa a ser desenhado. Eu peguei essa reportagem aqui, ó, da Megawatt, e veja que ela é assinada por Poliana Souto, do dia 20 de janeiro. E o que diz aqui? Ó? Aurea Finvest anuncia data center de 800 megawatts no interior de São Paulo. E por que eu estou trazendo essa reportagem? Porque circula uma notícia, né, que o Brasil tem uma sobreoferta de energia, tá oferecendo mais do que tem para consumir. E, por outro lado, existem muitos players que estão direcionando investimentos para a área de data centers, que precisa de energia. Então, existe uma ideia de que talvez os principais beneficiados serão as empresas ou geradoras ou as empresas que são transmissoras. Então, veja aqui, ó, que a Aurea Finvest, empresa de investimento e desenvolvimento imobiliário, olha o setor, investimento e desenvolvimento imobiliário. Ela está com esse projeto de 800 megawatts. O projeto contará com um investimento estimado de 5 bilhões. E o que eles pretendem aqui? O empreendimento deverá ser vendido, então estão comprando para venda futuramente, e fica próximo à subestação da ISA Energia, que faz parte aqui da carteira do canal, e também fica perto da rodovia dos Bandeirantes. A unidade é resultado de um extenso mapeamento que eles fizeram, então estou tentando acreditar na empresa, das melhores áreas para desenvolvimento de data centers. E essa deve ser a terceira ou a quarta reportagem que nós trazemos aqui, com foco nisso, né, esses data centers, porque eles colocam o Brasil como um país gerador de energia limpa. Não sei se isso aí de fato é relevante, mas tem essa bandeira. E também onde tem água em abundante, porque precisa de resfriamento desses data centers. Veja aqui, ó, na Bloomberg Linha, assinada a reportagem por Cristiane Lucchesi, e já é do dia 24 de janeiro, da sexta-feira passada. E veja que neste caso aqui, dois players, né? Patria e Squad, investidores apostam em data centers no Brasil com o avanço da IA, inteligência artificial, esses dois aí. Então, a gente estava data center simplesmente em termos de banco de dados, aqui vem a IA casada junto. Com a demanda global crescente por data centers para inteligência artificial e computação em nuvem, ou seja, armazenamento, e investidores em infraestrutura, a gente viu agora há pouco, né, do setor privado, vêm crescer oportunidades na América Latina. Investidores também têm sido atraídos por alguns dos maiores programas de privatização do mundo, em setores como saneamento e rodovia. Rodovia é questão de transporte, mas eu ficaria no saneamento, porque eu falei agora há pouco, né? A água em abundância para fazer o resfriamento, e quem são os canalizadores e fornecedores são as empresas de saneamento. Também, do ponto de vista de rodovias, é importante, porque você precisa levar os insumos que mantêm os data centers, né? Equipamentos, computadores, enfim, os racks, todo aquele material que faz com que esse mantenha funcionando, porque se você tem acesso difícil, fica até complicado, né, de se manter o data center. Esses investimentos nos 3 primeiros trimestres do ano passado chegaram a 11,7 bilhões, mais do que o dobro do total de todo o ano de 2023. E aqui está se referindo à América Latina como um todo. Então, porque eles falam logo aqui embaixo, é isso, que eles se entusiasmam com o Brasil, México e a América Latina no geral. Um dos dados citados aqui é que a América Latina é responsável por 7% do tráfego global de informações, de dados, e tem apenas 2% de toda a capacidade de armazenamento. Armazenamento e processamento, quando a gente considera o IA junto, né, porque demanda maior processamento. Veja que o Patria aqui foi pioneiro em investimentos em infraestrutura de dados na região, na América Latina, tendo fundado em 2015 o OData. Aqui eu só trouxe essa parte para você ver, assim, muitas vezes o investimento ocorre em uma determinada época, no caso 2015, e você vai ver, de fato, ele se apresentar como retorno quase 10 anos depois, mostrando o longo prazo desses investimentos. E veja como eles estão na América Latina, ó, com data centers na Guatemala, Panamá, República Dominicana e Colômbia. Aqui tem atualmente, eles chamam de apetite voraz por IA, ou da IA por energia, que é um outro fator para estimular os investimentos privados em geração e transmissão de energia na América Latina. Em média, uma consulta do ChatGPT consome 10 vezes mais eletricidade para processar do que uma pesquisa no Google. Na leitura deles, as reformas recentes no Brasil, aqui está falando das reformas tributárias, tá? A carga tributária hoje de 48% foi reduzida será reduzida em 14% em 2033 para importar unidades de processamento gráfico, GPU, as chamadas GPU, circuitos eletrônicos e também destinados à realização de cálculos matemáticos na velocidade necessária para a inteligência artificial. Enquanto isso, no Brasil se tem discutido muito o déficit, a questão do déficit. Então você vai abrir aí todas as reportagens do setor de economia, do setor de investimentos, eles estão falando do déficit e a visão negativa que leva para aquela inflação que a gente viu lá no relatório do Focus, né, do Banco Central. Então veja aqui nossa reportagem da CNN, que foi publicada no dia 22 de janeiro. O déficit do Brasil é
irrelevante e requer mais disciplina. Esse, o segundo aqui, o presidente do BTG Pactual. Isso ele está dizendo isso no Fórum Econômico Mundial. Ele está tentando dar uma sinalizada. Do ponto de vista dele, né, o Brasil precisa ser mais disciplinado. Eu tive que ler umas 3 vezes para entender essa reportagem, tá? Claro, eu tenho as minhas limitações também. Então o Brasil precisa ser mais disciplinado para abrir espaço para mais investimentos públicos, que é o que ele diz. Veja que o déficit é isso, né? Está gastando mais do que está arrecadando. E aqui, ó, ele entende que o investimento público é muito baixo e poderia ser maior e também necessariamente alto. Durante o painel, o executivo minimizou o déficit brasileiro e ressaltou que o financiamento da dívida brasileira é quase majoritariamente doméstico. Aí, depois de ler, aí eu fui entender o que ele estava dizendo. Ele está dizendo o seguinte: ó, não tem problema tu se endividar, desde que tu coloque em investimentos, faça investimentos. Isso não está acontecendo atualmente no governo. Esse é que está sendo o problema. Você está tendo gastos basicamente em consumo e, consequentemente, claro, você vê aumentar o PIB por causa do consumo, mas isso não é sustentável porque como não está fazendo com que você retroalimente a cadeia econômica. O dia que não puder mais pegar empréstimo ou reduzir os empréstimos, você simplesmente sucumbe e vai na direção do que estão comentando atualmente, né, no processo recessivo. E é que a gente consegue enxergar por que essas cabeças são atrasadas. Está aqui na Folha de São Paulo, tem vários autores aqui que estão assinando esse artigo, né? É urgente retomar a esperança. Então quem são esses autores? Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo, porque às vezes o problema ele é exatamente esse, né? Um problema de conceitual, né? De cultura, daquilo que forma as pessoas. Mas quem é que está assinando? Ana Holanda, é uma cantora e compositora, ex-ministra da Cultura de 2011 a 2012 no governo Dilma. Roberto Amaral, cientista político, ex-ministro de Ciência e Tecnologia, governo, né? A José Gomes Temporão, sanitarista, ex-ministro da Saúde de 2007 a 2010 também do atual, né? Mas que na verdade foi lá atrás, que ele participou do governo. Luiz Eduardo Soares, um antropólogo e secretário de Segurança Pública, em 2003, no governo lá atrás do atual. Manuel Domingos, historiador, professor de Universidade Federal. E aqui Gilberto Maringoni também é um professor de Universidade Federal. E aqui está como pensam essas pessoas, né? Eu fiz um resumo dessa reportagem, que na verdade é um artigo de opinião que critica o atual governo e defende uma agenda positiva. Vamos ver o que eles estão defendendo. No Brasil, né, os atores argumentam que o governo está falhando em vários aspectos, incluindo economia, segurança pública e política externa. Eles também criticam a falta de liderança do atual presidente e a incapacidade do governo de construir uma coalizão eficaz. Então eles estão ficando só nesse espectro, né, mais abstrato da política. Os autores do artigo propõem uma série de medidas, vamos ver as medidas deles, que o governo poderia tomar para melhorar a situação do país. Essas medidas incluem a redução da jornada de trabalho, tudo bem, a isenção do imposto de renda para ganhos até 5 mil, isso não vai acontecer, porque isso terá impacto muito grande na receita, justamente um dos problemas que o governo tem. Então isso aqui é só conversa mole. Não, o governo não fará, o reflexo é muito negativo na sua arrecadação. Taxação das grandes fortunas, dividendos e altas rendas. Eles continuam batendo nas mesmas teclas de sempre, né? Cobrança de tributos para exportação, ou seja, aumentar a tributação, aumenta dos dois lados, é só viés arrecadatório. Só não vou dizer que a ideia é de jirico, para não ofender aí os escritores. Reforma agrária, amparo à cesta básica, ou seja, está tirando de um lado para poder gerar benefícios do outro, o que mantém a cadeia deles, né, de eleitores. Incentivos à agricultura familiar, que também está tirando de um lado para botar no outro, e retorno de estoques reguladores de oferta de alimentos. É quase um controle disso aqui, mais do que já foi testado na história, sempre deu errado. Os autores também defendem uma série de medidas para melhorar a segurança pública, como reforma penitenciária, criação de serviço único de segurança pública e controle da violência policial epidêmica. Pode ver na cabeça do socialista como aparece com frequência a palavra controle, 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 que é a palavra que define o que é a ideia do socialismo. Eles querem fazer controle sobre tudo e, no final das contas, é justamente a perda do controle que está levando tanto a pobreza quanto a miséria. Isso aí vem acontecendo. O exemplo clássico da atualidade foi a Argentina, que agora está conseguindo sair do buraco. Os autores do artigo argumentam que o governo precisa mudar sua agenda e começar a implementar essas medidas se quiser evitar colapso. Eu acho que ele vai colapsar de qualquer jeito, mas se adotar essa agenda, só vai piorar ou vai melhorar, vamos colocar assim, a velocidade com que ele anda na direção do colapso. Eu tiro daqui a seguinte conclusão, né? Eu acho que o IRB, nesse momento, eu vou ficar de fora, porque, claro, quando o mercado como um todo começa a botar... Agora, nesse caso, a gente está na mídia especializada, mas está com muita frequência falando do IRB, então eu prefiro ficar de fora. Quem é BTG, possivelmente vai receber um provento um pouco mais turbinado, mas tem que lembrar que é por conta da venda de um ativo. Melhor momento para vender, possivelmente. Por que isso? É o momento em que as seguradoras estão em pauta. A gente já viu aí BB Seguridade, que está se tornando uma das queridinhas. Então, nesse momento, a gente está fora porque, claro, está na boca dos investidores no geral. A gente prefere quando elas estão um pouco mais massacradas
e aí a gente vai cobrar por preços que a gente entende como interessante. Nesse momento vamos nos restringir a receber os proventos. Com relação ao que a gente está vendo aí, o setor de energia, que está desenhando o cenário, é provavelmente um dos que terá um destaque nos próximos anos. Talvez um dos propulsores sejam os data centers e principalmente a utilização da inteligência artificial e também os outros recursos naturais que são necessários, como água, por exemplo, para o resfriamento. E do outro lado nós temos o governo que, embora saiba disso, da mesma forma que a gente sabe, continua com essa mesma batida dele, e isso é que está levando ele para o colapso, de simplesmente gastar mais do que arrecada, só que esse gasto não cai colocado em investimento e, consequentemente, não é sustentável, como diz o presidente do BTG. Portanto, a gente está vendo um cenário bem complicado aí, se desenhando para o ano de 2025. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.